A economia pode parecer complicada, mas funciona de maneira simples e mecânica. Ela é composta por elementos básicos e por inúmeras transações que ocorrem repetidamente, milhões de vezes. Essas transações são movidas, acima de tudo, pela natureza humana, gerando assim três principais forças que impulsionam a economia. A primeira é o aumento da produtividade, a segunda é o ciclo da dívida de curto prazo, e a terceira é o ciclo da dívida de longo prazo. Vamos explorar essas três forças e entender como elas se interagem, criando um excelente modelo para acompanhar os movimentos econômicos e entender o que está acontecendo no momento atual. A parte mais simples da economia são as transações. No fundo, a economia nada mais é do que a soma de todas as transações que a constituem. Uma transação é algo muito simples que todos realizamos o tempo todo. Sempre que você compra algo, você está realizando uma transação. Cada transação envolve um comprador trocando dinheiro ou crédito com um vendedor em troca de bens, serviços ou ativos financeiros. O crédito funciona da mesma forma que o dinheiro, e ao somar o dinheiro gasto e o crédito utilizado, você chega ao total de gastos. O total de gastos, que chamamos de consumo, é o motor que move a economia. Se você dividir o valor gasto pela quantidade vendida, obtém o preço. E isso é uma transação. Essa é a base essencial da máquina econômica. Todos os ciclos e todas as forças de uma economia derivam de transações. Portanto, se entendermos as transações, conseguiremos entender o funcionamento da economia como um todo. O mercado é composto por todos os compradores e vendedores que participam dessas transações. Quando várias transações ocorrem repetidamente em um mesmo setor, como no mercado de trigo, automóveis ou ações, elas formam diferentes mercados. A economia, por sua vez, é o resultado de todas essas transações feitas em cada um desses mercados. Se você somar o gasto total e a quantidade total de vendas em todos os mercados, terá uma visão clara do funcionamento da economia. Tudo isso é bastante simples. Pessoas, empresas, bancos e governos realizam transações, trocando dinheiro e crédito por bens, serviços e ativos financeiros, como foi descrito. O maior comprador e vendedor dentro da economia é o governo, dividido em duas partes fundamentais: o governo central, que coleta impostos e gasta dinheiro, e o Banco Central, que se diferencia dos demais compradores e vendedores por ser o responsável pelo controle da quantidade de dinheiro e crédito em circulação. O Banco Central faz isso por meio da manipulação das taxas de juros e da emissão de moeda, como veremos a seguir. Ele é, portanto, um ator crucial no fluxo de crédito. Agora, vamos focar no conceito de crédito, que é a parte mais importante e, muitas vezes, a menos compreendida da economia. O crédito é fundamental porque compõe a maior parte da economia e também a mais volátil. Assim como compradores e vendedores realizam transações nos mercados, credores e mutuários fazem o mesmo. Os credores, normalmente, buscam transformar seu dinheiro em mais dinheiro, enquanto os mutuários desejam comprar algo que ainda não podem pagar integralmente, como uma casa, um carro, ou até investir em um negócio próprio. O crédito possibilita que tanto credores quanto mutuários alcancem seus objetivos. Os mutuários se comprometem a devolver o valor emprestado, conhecido como principal, juntamente com uma quantia adicional, chamada de juros. Quando as taxas de juros estão elevadas, os empréstimos se tornam caros, reduzindo a demanda. Quando as taxas de juros estão baixas, os empréstimos aumentam porque se tornam mais acessíveis. Assim, sempre que um mutuário promete pagar, o credor acredita nessa promessa e, assim, o crédito é gerado. Qualquer duas pessoas podem concordar em criar crédito a partir do nada. Parece simples, mas o crédito é mais complexo, pois assume diferentes nomes. Assim que o crédito é criado, ele se transforma imediatamente em dívida. A dívida representa um ativo para o credor e um passivo para o devedor. Quando o empréstimo é pago com juros, o ativo e o passivo desaparecem, e a transação se encerra. Mas por que o crédito é tão relevante? Quando alguém recebe crédito, essa pessoa aumenta seu poder de compra, o que resulta em mais gastos. Lembre-se, os gastos impulsionam a economia. Isso ocorre porque o consumo de uma pessoa é a renda de outra. Pense nisso. Cada real que você gasta, outra pessoa ganha, e cada real que você recebe foi gasto por alguém. Portanto, quando você gasta mais, outra pessoa ganha mais. E, com a renda crescente, as pessoas se tornam mais dispostas a emprestar dinheiro, pois agora aquele indivíduo é considerado mais confiável para o crédito. Uma pessoa confiável tem duas características: capacidade de pagar de volta e garantias.
Ter uma renda alta em comparação à dívida indica uma maior capacidade de pagamento. E mesmo que não consiga quitar a dívida, possuir ativos valiosos como garantia tranquiliza os credores, pois esses bens podem ser vendidos. Esse aumento de renda faz com que mais empréstimos sejam concedidos, o que gera ainda mais consumo. Como os gastos de uma pessoa representam a renda de outra, isso leva a um aumento ainda maior nos empréstimos, criando um ciclo de reforço. Esse padrão gera crescimento econômico, e é exatamente por isso que experimentamos ciclos econômicos. Em uma transação, para receber algo, você precisa oferecer algo em troca, e o que você recebe depende do que produz. Com o tempo, adquirimos conhecimento, e esse acúmulo de sabedoria melhora nosso padrão de vida, o que chamamos de aumento de produtividade. Pessoas criativas e esforçadas conseguem elevar sua produtividade e, consequentemente, seu padrão de vida mais rapidamente do que aquelas que são acomodadas. No entanto, isso nem sempre é verdade a curto prazo. A produtividade tem mais peso no longo prazo, enquanto o crédito tem maior impacto no curto prazo, pois o ganho de produtividade não varia tanto, enquanto a dívida causa flutuações. Isso ocorre porque o crédito nos permite consumir mais do que produzimos no presente, mas nos obriga a consumir menos no futuro, quando chega o momento de pagar a dívida. Essas oscilações da dívida formam dois ciclos principais, um que dura de 5 a 8 anos e outro que se estende por cerca de 75 a 100 anos. Embora a maioria das pessoas sinta os efeitos dessas oscilações, elas raramente percebem que são parte de ciclos econômicos, pois estão focadas nos eventos do dia a dia, semana a semana. Neste capítulo, vamos dar um passo atrás e examinar essas três grandes forças e como elas se combinam para moldar nossas experiências econômicas. Como mencionei, as flutuações ao redor da linha de crescimento não são causadas apenas pela quantidade de inovação ou trabalho árduo, mas principalmente pela quantidade de crédito disponível. Agora, imagine uma economia sem crédito. Nesse cenário, a única forma de aumentar o consumo seria aumentando a renda, ou seja, tornando-se mais produtivo e trabalhando mais. O crescimento da produtividade seria, portanto, o único meio de impulsionar a economia, pois meus gastos são a renda de outra pessoa, e cada vez que eu ou qualquer outra pessoa se torna mais produtiva, a economia como um todo cresce. Se seguirmos as transações e aplicarmos esse conhecimento, veremos uma progressão contínua como uma linha de crescimento da produtividade. No entanto, como fazemos empréstimos, também experimentamos ciclos. Isso não se deve a leis ou regulamentos, mas sim à natureza humana e ao funcionamento do crédito. Pense em um empréstimo como uma forma de adiar o consumo. Para comprar algo que não posso pagar agora, preciso gastar mais do que ganho, o que significa basicamente pegar dinheiro emprestado do meu futuro. Ao fazer isso, crio uma situação em que, no futuro, precisarei gastar menos do que ganho para pagar essa dívida. Isso cria um ciclo previsível. Esse processo é válido tanto para um indivíduo quanto para toda a economia. Por isso, entender o crédito é essencial, já que ele desencadeia uma sequência mecânica de eventos que vão acontecer mais adiante. O crédito é diferente do dinheiro por causa desse aspecto. O dinheiro é o que usamos para liquidar as transações no presente. Quando você compra uma cerveja no bar e paga com dinheiro, a transação é concluída imediatamente. Mas, quando compra com crédito, você está basicamente abrindo uma conta pendente no bar, prometendo pagar mais tarde. Neste momento, você e o barman criam um ativo e um passivo, ou seja, você gerou crédito a partir do nada. A dívida só desaparece quando você quita a conta, encerrando a transação. Interessantemente, o que muitos consideram dinheiro é, na verdade, crédito. Nos Estados Unidos, o valor total do crédito é de cerca de 50 trilhões de dólares, enquanto o dinheiro real disponível é de apenas 3 trilhões. Em uma economia sem crédito, a única forma de aumentar o consumo seria através de um aumento na produção. Mas em uma economia com crédito, é possível elevar o consumo tomando empréstimos. Isso faz com que, no curto prazo, a renda aumente mais rapidamente que a produtividade, mas essa dinâmica não se mantém no longo prazo. Não me entendam mal, o crédito não é necessariamente algo ruim que só provoca ciclos econômicos. Ele se torna prejudicial quando financia um consumo excessivo que não poderá ser pago no futuro. Porém, o crédito é benéfico quando é usado de forma eficiente, gerando renda suficiente para cobrir a dívida. Por exemplo, se você fizer um empréstimo para comprar uma TV de tela plana, essa TV não vai te ajudar a pagar a dívida, já que não gera receita. Agora, se você pegar um empréstimo para adquirir um trator, e esse trator te permitir cultivar mais terras e aumentar sua renda,
você poderá pagar a dívida e ainda melhorar seu padrão de vida. Em uma economia com crédito, podemos observar como ele é canalizado para gerar crescimento. Vou te dar um exemplo. Suponha que você ganhe R$100.000 por ano e não tenha dívidas. Nesse caso, você possui crédito suficiente para tomar um empréstimo de R$10.000, digamos, no cartão de crédito. Isso significa que você pode gastar R$110.000, mesmo ganhando apenas R$100.000. Como seus gastos se tornam a renda de outra pessoa, essa pessoa, que agora recebe R$110.000, também pode pegar um empréstimo maior, de R$11.000. Assim, ela pode gastar R$121.000, mesmo tendo ganho apenas R$110.000. Seus gastos, por sua vez, serão a renda de uma terceira pessoa. E ao acompanhar essas transações, percebemos como o processo de crédito funciona, criando um ciclo de auto-reforço. O endividamento gera ciclos, e em algum momento, esses ciclos precisam ser ajustados. Isso nos leva ao ciclo da dívida de curto prazo. À medida que a atividade econômica cresce, entramos em uma fase de expansão, que é a primeira etapa desse ciclo. Os gastos aumentam continuamente e, consequentemente, os preços também começam a subir. Isso ocorre porque o crédito, que pode ser criado instantaneamente, impulsiona o consumo. Quando os gastos e a renda crescem mais rápido que a produção de bens, os preços sobem, e esse fenômeno é chamado de inflação. O Banco Central, por sua vez, busca evitar uma inflação excessiva, pois isso pode trazer problemas econômicos. Para controlar essa alta nos preços, ele aumenta as taxas de juros. Com juros mais elevados, menos pessoas conseguem fazer novos empréstimos e o custo das dívidas já existentes aumenta. Pense nisso como os pagamentos do seu cartão de crédito subindo. Com menos pessoas pegando empréstimos e com dívidas maiores a serem quitadas, o dinheiro disponível para gastar diminui. Como o consumo de uma pessoa é a renda de outra, a queda no consumo reduz a renda geral. Quando as pessoas gastam menos, os preços caem, e chamamos isso de deflação. A atividade econômica desacelera e, eventualmente, temos uma recessão. Se a recessão se agravar e a inflação deixar de ser uma preocupação, o Banco Central baixa as taxas de juros para estimular o crescimento novamente. Com juros mais baixos, os pagamentos de dívidas diminuem, facilitando novos empréstimos e incentivando o aumento dos gastos, levando a uma nova fase de expansão. A economia funciona como uma máquina durante esse ciclo da dívida de curto prazo, onde os gastos são limitados pela disposição dos credores e mutuários em fornecer e aceitar crédito. Quando o crédito está amplamente disponível, a economia cresce. Quando ele se torna escasso, temos uma recessão. Esse ciclo é, em grande parte, controlado pelo Banco Central e geralmente dura entre 5 a 8 anos, repetindo-se ao longo de décadas. Observe que o ponto mais baixo e o auge de cada ciclo acabam resultando em mais crescimento do que o ciclo anterior, mas também em um aumento do endividamento. Isso ocorre porque as pessoas, ao atingirem esses limites, tendem a fazer mais empréstimos e gastar mais, em vez de quitar suas dívidas. É algo inerente à natureza humana. Ao longo do tempo, as dívidas aumentam mais rápido do que as rendas, dando origem ao ciclo da dívida de longo prazo. Mesmo com o crescimento da dívida, os credores continuam facilitando novos empréstimos. Por que isso acontece? Porque, naquele momento, todos acreditam que a situação econômica está indo bem. Com as rendas subindo, os valores dos ativos aumentando e o mercado de ações em alta, as pessoas sentem que é o momento ideal para adquirir bens, serviços e ativos financeiros por meio de dinheiro emprestado. Esse comportamento é o que chamamos de bolha. Durante esse período, apesar do crescimento das dívidas, as rendas aumentam quase no mesmo ritmo, equilibrando temporariamente a relação entre dívida e renda, o que chamamos de encargo da dívida. Enquanto as rendas continuarem a crescer, o encargo da dívida parece administrável. Ao mesmo tempo, os valores dos ativos disparam, já que as pessoas pegam grandes somas emprestadas para investir nesses ativos, o que resulta em uma valorização ainda maior. Nesse cenário, as pessoas se sentem ricas, e mesmo com o acúmulo de dívidas, o aumento da renda e dos ativos faz com que os devedores se mantenham dignos de crédito por um bom tempo. No entanto, esse processo não pode continuar indefinidamente. Com o passar das décadas, o encargo da dívida aumenta lentamente, e os pagamentos começam a se tornar cada vez mais altos. Chega um momento em que esses pagamentos superam o crescimento da renda, obrigando as pessoas a reduzirem seus gastos. E como os gastos de uma pessoa são a renda de outra, a queda nos gastos leva à redução da renda, o que torna as pessoas menos capazes de arcar com suas dívidas, resultando na diminuição dos empréstimos.
Enquanto isso, os pagamentos das dívidas continuam a aumentar, o que reduz ainda mais os gastos, criando um ciclo de queda. Este é o ponto de inflexão do ciclo da dívida de longo prazo. O encargo da dívida torna-se insustentável, como aconteceu nos Estados Unidos, Europa e boa parte do mundo em 2008, assim como ocorreu no Japão em 1989 e nos Estados Unidos em 1929. Nessa fase, a economia entra em um processo de desalavancagem. As pessoas reduzem seus gastos, as rendas diminuem, o crédito seca, os preços dos ativos caem, os bancos ficam sob pressão, o mercado de ações despenca e as tensões sociais aumentam, formando um ciclo vicioso. À medida que a renda cai, o peso das dívidas aumenta, os mutuários perdem o acesso ao crédito, e o crédito desaparece. Incapazes de obter novos empréstimos para pagar suas dívidas, muitos são forçados a vender seus ativos. Essa corrida pela venda de ativos desvaloriza ainda mais o mercado, enquanto o consumo continua em queda. Nesse cenário, o mercado de ações colapsa, o setor imobiliário desaba e os bancos enfrentam sérias dificuldades. Com a queda nos preços dos ativos, o valor das garantias oferecidas pelos mutuários também despenca, tornando-os ainda menos dignos de crédito. As pessoas começam a se sentir mais pobres, o crédito desaparece rapidamente, e a economia entra em um ciclo de queda, com menos gastos e menos renda. Quando a economia entra nesse ciclo vicioso de queda de riqueza e crédito, menos empréstimos são feitos, e o problema se agrava. Parece similar a uma recessão, mas com uma diferença crucial. Aqui, não é possível simplesmente reduzir as taxas de juros para estimular a economia. Em uma recessão, a queda nas taxas de juros ajuda a reaquecer a economia. Porém, durante uma desalavancagem, essa estratégia não funciona, pois as taxas de juros já estão muito baixas e logo atingem o limite de 0%. Nos Estados Unidos, durante a desalavancagem dos anos 1930 e novamente em 2008, as taxas chegaram a zero. A principal distinção entre uma recessão e uma desalavancagem é que, nesta última, os encargos da dívida são tão elevados que não podem ser aliviados com a redução das taxas de juros. Os credores percebem que as dívidas se tornaram grandes demais para serem pagas integralmente, e os mutuários já não têm como arcar com suas obrigações, especialmente porque as garantias perderam valor. Sentindo-se sobrecarregados por suas dívidas, os mutuários deixam de buscar empréstimos, e os credores param de oferecer crédito. É como se a economia, como um todo, perdesse sua dignidade de crédito, semelhante ao que aconteceria com o indivíduo. Diante desse cenário de desalavancagem, o que pode ser feito? A questão central é que o peso da dívida se tornou insustentável e precisa ser reduzido. Isso pode ocorrer de 4 formas principais. Primeiro, pessoas, empresas e governos reduzem seus gastos. Segundo, as dívidas são renegociadas ou perdoadas, com inadimplências e reestruturações. Terceiro, ocorre uma redistribuição de riqueza, transferindo recursos das pessoas que têm para aquelas que não têm. E por último, Banco Central pode imprimir mais moeda. Essas 4 estratégias ocorrem em todas as grandes desalavancagens da história moderna. Normalmente, os cortes de gastos são a primeira medida adotada. Como já vimos, pessoas, empresas e até governos reduzem seus gastos para pagar dívidas. Isso é conhecido como austeridade. Quando os tomadores de empréstimos param de contrair novas dívidas e focam em pagar as antigas, a expectativa é que os encargos da dívida diminuam. Contudo, o efeito oposto acontece, pois todos estão reduzindo os gastos, e como o gasto de uma pessoa é a renda de outra, isso provoca uma queda generalizada nas receitas. A queda das rendas ocorre mais rapidamente do que o pagamento das dívidas, agravando a situação financeira. Esse tipo de corte de gastos é deflacionário e doloroso, levando as empresas a reduzir custos, o que se traduz em mais demissões. O aumento do desemprego desencadeia o próximo passo: as dívidas precisam ser liquidadas. Muitos tomadores de empréstimos se veem incapazes de honrar seus compromissos. E as dívidas de um devedor são os ativos de um credor. Quando o tomador não consegue pagar o banco, a confiança é abalada, pois os clientes temem que o banco não consiga reembolsar seu dinheiro, o que provoca uma corrida aos saques. Os bancos enfrentam pressão, e com pessoas, empresas e bancos inadimplentes, a economia entra em uma depressão. Uma parte significativa da depressão econômica está relacionada à percepção das pessoas de que a riqueza que acreditavam ter simplesmente não existe. Voltemos ao exemplo do bar. Quando você pede uma cerveja e diz ao barman para colocar na conta, você está prometendo pagá-lo no futuro. Essa promessa se torna um ativo do barman. Mas se você não cumprir sua promessa e não pagar a conta,
o ativo que ele possuía se torna inútil. O ativo basicamente se evapora. Muitos credores preferem evitar a perda total de seus ativos e, por isso, concordam em reestruturar a dívida. A reestruturação da dívida significa que os credores aceitam ser pagos com valor reduzido, em um prazo mais longo, ou com uma taxa de juros menor do que a inicialmente acordada. De algum modo, o contrato é alterado, mas isso serve para reduzir o endividamento. Para os credores, receber algo é melhor do que não receber nada, mas mesmo com a reestruturação, o valor da dívida tende a desaparecer. Isso faz com que o valor dos ativos e da renda caia ainda mais rápido, agravando o peso da dívida. Assim como os cortes de gastos, a reestruturação é dolorosa e deflacionária. Todo esse cenário afeta diretamente o governo, pois, com a redução da renda e o aumento do desemprego, a arrecadação de impostos diminui. Ao mesmo tempo, o governo precisa aumentar os gastos, uma vez que o número de desempregados cresce e muitos desses cidadãos não têm poupança, sendo obrigados a recorrer à assistência do governo. Além disso, o governo cria pacotes de estímulo para tentar mitigar os efeitos da crise, o que aumenta ainda mais seus gastos. Os rombos orçamentários se expandem durante esses períodos porque o governo gasta mais do que arrecada. Quando você ouve falar de déficit orçamentário no noticiário, é sobre essa situação que eles estão falando. Para financiar esse déficit, o governo precisa aumentar os impostos ou tomar empréstimos, mas com a queda da renda e o aumento do desemprego, de onde sairá esse dinheiro? Dos ricos. Como a riqueza está concentrada nas mãos de uma pequena parcela da população, os governos naturalmente elevam os impostos sobre os mais ricos, promovendo uma redistribuição de renda. As pessoas que estão sofrendo com a crise começam a se ressentir dos ricos, enquanto aqueles que possuem riqueza, pressionados pela economia em declínio, pela queda dos preços dos ativos e pelos impostos mais altos, começam a se ressentir dos que não têm. Se a depressão persistir, isso pode eventualmente gerar desordem social. Não apenas as tensões internas aumentam, mas também as disputas entre nações, especialmente entre países devedores e credores. Essa situação pode desencadear mudanças significativas e, às vezes, essas mudanças são radicais. Um exemplo disso é a década de 1930, quando uma crise semelhante permitiu a ascensão de Hitler ao poder, culminando na guerra na Europa e na Grande Depressão nos Estados Unidos. A pressão para que algo seja feito para reverter a depressão se intensifica. Lembre-se, a maior parte do que as pessoas consideravam dinheiro naquela época era, na verdade, crédito. Quando o crédito desaparece, elas ficam sem recursos suficientes e começam a desesperar-se por dinheiro. Aqui entra o papel do Banco Central, que é a única entidade capaz de imprimir moeda. Com a taxa de juros já reduzida ao mínimo, perto de zero, o Banco Central se vê forçado a criar mais dinheiro. Diferente dos cortes de gastos, da redução de dívidas ou da redistribuição de riqueza, a impressão de dinheiro tem um efeito estimulante imediato. O Banco Central então começa a criar dinheiro do nada e o utiliza para comprar ativos financeiros e títulos do governo. Isso ocorreu durante a Grande Depressão nos Estados Unidos e novamente em 2008, quando o Federal Reserve dos Estados Unidos imprimiu mais de 2 trilhões de dólares. Outros bancos centrais ao redor do mundo, que tinham capacidade, também adotaram essa prática. Imprimir dinheiro e comprar ativos financeiros ajuda a elevar seus preços, o que melhora a capacidade de crédito das pessoas que possuem esses ativos. No entanto, essa estratégia beneficia apenas quem já detém ativos financeiros. O Banco Central pode imprimir dinheiro, mas só pode utilizá-lo para comprar ativos. Em contrapartida, o governo central tem a capacidade de adquirir bens e serviços, colocando dinheiro diretamente nas mãos da população, o que proporciona um alívio mais direto à economia real. Para estimular a economia, é essencial que o Banco Central e o governo cooperem. Quando o Banco Central compra títulos do governo, ele, na prática, empresta dinheiro ao governo, permitindo que, mesmo com déficits orçamentários, os gastos públicos com bens e serviços aumentem. Esses programas, como subsídios e seguro-desemprego, aumentam a renda das pessoas, mas também ampliam a dívida do governo. No entanto, isso alivia a carga total da dívida da economia, criando um momento delicado e arriscado. As políticas monetárias precisam encontrar um equilíbrio entre as formas de reduzir o peso da dívida, combinando medidas deflacionárias e inflacionárias para manter a estabilidade. Se esse equilíbrio for alcançado, pode-se viver um processo de desalavancagem controlada e benéfica. Caso contrário, as consequências podem ser devastadoras. Embora a desalavancagem seja uma fase desafiadora,
lidar com ela de maneira eficaz pode transformá-la em algo positivo. Uma desalavancagem bem-sucedida é preferível aos excessos desequilibrados gerados pela fase de alavancagem anterior. Em uma desalavancagem bem gerida, a dívida diminui em relação à renda, o crescimento econômico real se mantém positivo e a inflação é controlada. Esse equilíbrio adequado é alcançado através da combinação apropriada de cortes de gastos, redução de dívidas, redistribuição de riqueza e impressão de dinheiro, garantindo a manutenção da estabilidade econômica e social. Muitas pessoas se perguntam se a impressão de dinheiro não acabará por aumentar a inflação. Isso não ocorre se a queda do crédito for compensada adequadamente. O que realmente importa é o consumo. R$1 gasto em dinheiro tem o mesmo impacto sobre os preços que R$1 gasto em crédito. O Banco Central pode equilibrar o desaparecimento do crédito, aumentando a oferta de dinheiro. Para reverter a crise, o Banco Central precisa não só estimular o aumento da renda, mas garantir que a taxa de crescimento da renda seja maior que a taxa de juros da dívida acumulada. Isso significa que a renda precisa crescer mais rápido que a dívida. Imagine, por exemplo, um país em desalavancagem, com uma relação dívida-renda de 100%, ou seja, o valor da dívida é equivalente ao valor da renda anual do país, medida pelo PIB. Agora, pense na taxa de juros sobre essa dívida, digamos 2%. Se a dívida cresce 2% ao ano devido aos juros, mas a renda cresce apenas 1%, o encargo da dívida nunca será reduzido. Assim, é necessário imprimir dinheiro suficiente para que a taxa de crescimento da renda supere a taxa de juros. No entanto, a impressão de dinheiro pode ser mal administrada, já que é um processo relativamente fácil e muitas vezes preferido em vez de recorrer a outras medidas. Um dos riscos é imprimir muito dinheiro, o que pode causar hiperinflação, como ocorreu na Alemanha durante a desalavancagem nos anos 1920. Se for alcançado um equilíbrio adequado, a desalavancagem não será tão dramática. O crescimento será lento, mas o encargo da dívida diminuirá, caracterizando uma bela desalavancagem. Quando a renda começa a subir, os mutuários tornam-se mais confiáveis e, à medida que se tornam mais dignos de crédito, os credores voltam a conceder empréstimos, aliviando finalmente o peso da dívida. As pessoas também tendem a gastar mais, o que faz com que a economia volte a crescer, iniciando a fase de recuperação do ciclo de dívida de longo prazo. Embora o processo de desalavancagem possa ser devastador se for mal conduzido, quando bem administrado, ele resolve o problema. Esse processo costuma levar cerca de uma década ou mais até que o peso da dívida diminua e a atividade econômica volte ao normal, por isso a expressão década perdida é usada. Embora a economia seja mais complexa do que esse modelo sugere, sobrepor o ciclo de dívida de curto prazo ao ciclo de dívida de longo prazo, e ambos sobre uma linha de crescimento da produtividade, oferece um modelo útil. Isso nos ajuda a entender onde estivemos, onde estamos agora e para onde provavelmente estamos caminhando. Em resumo, há 3 lições básicas que gostaria que você retivesse. Primeiro, não permita que sua dívida cresça mais rápido do que sua renda, pois o fardo da dívida acabará sufocando você. Segundo, não deixe sua renda aumentar mais rapidamente do que sua produtividade, ou você deixará de ser competitivo. E terceiro, faça tudo ao seu alcance para aumentar sua produtividade, pois, a longo prazo, isso é o que realmente importa. Esse é um conselho simples, tanto para você quanto para os formuladores de políticas monetárias. Pode parecer surpreendente, mas muitas pessoas, inclusive aqueles que tomam decisões econômicas importantes, não prestam a devida atenção a esses fatores. Esse canal tem intuito de trazer conhecimento e ajudar as pessoas a expandir seus horizontes. E se gostou do vídeo e quer ajudar o canal, se inscreva e deixe o like. E já ia me esquecendo, no comentário fixado deixei um link com livros que pode fazer a diferença na sua vida financeira. Um abraço e até a próxima, pessoal.